Dani tem muitas fases, mas fases que a lua. Gostou dessa piada? Não? Não, nada, né? Obrigado. Mas era piada pra rir ou... Não, era só pra deixar no ar mesmo. Mulher de fases. Então, Dani, tu falou que agora tá começando no marketing digital. Como é que tu teve essa inserção nesse meio pra te ajudar a gente depois, hein? Lançar da resenha restaurar voos ainda mais altos. Então, tipo assim, como é que tu entrou nesse mundo? Então, era um projeto que uns amigos estavam começando, né? Do MED, inclusive. E Igual aí mesmo. eles me propuseram esse desafio, assim, de topar esse desafio com eles e tudo. E aí eu tava saindo do MED e eu não tava com muito plano. Na verdade, eu tava procurando estágio adoidado, né? Que Uhum. é isso que a gente faz quando sai do MED. E aí, nesse meio período que eu tava procurando e tal, nada muito certo, eles entraram em contato comigo perguntando se eu topava esse desafio e tal. E aí eu super topei e não me arrependo nem um pouco. Inclusive, agradeço, agradeço muito, porque, enfim, tô gostando muito mesmo. O que tu aprendeu hoje sobre marketing digital, tu nunca tinha visto assim Não, em nenhum lugar, nem nada do não em tipo. nenhum lugar. Cara, Tu é vê muito que dá pra doido. fazer muita coisa, né? Demais. Sim, é um mundo muito grande aí, pô. Por exemplo, se tu focar só em uma ferramenta, tu consegue fazer muita coisa, né? Tipo, Consegue. Facebook. Tem um leque de ferramentas aí, né? Uma às vezes complementa a outra e tal. Sim. É doido, é muito bom. Muito bom Tipo, mesmo. eu sou um pouco liga, assim, né? Tipo, conheço um pouco, né? Mas, tipo, Fica muito engraçado. Fala com uma tristeza. hum. É um pouco leigo assim, né? Mas, sério, tipo assim, Gustavo sabe mais do que eu Entendi. acho, né? Acho não, tenho certeza. Sei pouco. Mas é realmente um leque muito grande. Tipo assim, Dani, quais são, assim, as oportunidades que tu vê? Tipo, com a pandemia ainda mais, né? O meio digital tá evoluindo cada vez mais. E, tipo assim, o que que tu vê, assim, de perspectiva que o mercado digital pode estar trazendo para nós? O que que tu tá buscando mais agora? Cara, é porque assim, uma empresa hoje que não tá no digital, ela, entre aspas, praticamente não existe, né? Assim, porque hoje a gente faz muita coisa pela internet, né? Então, cada vez mais a gente precisa tá nesse meio, porque é onde as pessoas vão te olhar com mais facilidade. Tipo, no Instagram, no Google, etc. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, a gente vai caçar lá no Google, né? Ah, quer comprar tal coisa. E aí, geralmente, a gente vê os que estão aparecendo lá primeiro e tal. E é muito importante ter essa presença forte na internet para vender teu produto cada vez mais. Porque quem não é visto, Não é não é lembrado? lembrado. Tu falou até dos ensinamentos aí que a pandemia trouxe, algumas coisas do tipo. Vim conversando com o cara do Uber aí, que tipo, a pandemia ela trouxe muitos. Pode falar, mano. Ele foi pra falar, ele não vou Tá falar. rodando desde que horas? Tava rodando com o cara do Uber. E aí, tipo, falei, né, que a pandemia trouxe muitos pós e contras. Ele até falou alguns pontos e tal. Só que eu acredito muito que veio muito nesse sentido, né? De talvez tenha mais contras do que prós. Mas o pró da pandemia, que eu acredito, veio muito na questão do digital. Por exemplo, a gente fala no empreendedorismo, esse é um ponto muito importante. Há muitas empresas que não tinham, por exemplo, um Instagram sequer, né? E hoje tem um Instagram porque percebeu a importância de estar na internet, né? De ter a facilidade de encontrar a empresa dele. Mas outras coisas a favor, que eu acho que a tecnologia em meio à pandemia ela ajudou muito. Por exemplo, foi a questão da educação, tá? A gente fala muito da nossa graduação aqui e eu bato muito na tecla que se nossa graduação já usasse todas as ferramentas que tinha à disposição, talvez a gente não tinha atrasado o tanto que atrasou, sabe? E aí, tipo, eu tô colocando só em alguns pontos. Mas pensa na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, né? Que, tipo, algumas escolas não têm essa estrutura, né? De educação. Eu acho que a pandemia, ela ajudou, né? Na aceleração desses pontos, porque eu acho que o Brasil não estava tão vinculado a isso.
Mas o meio digital hoje, questão de, pô, trabalhar com marketing digital, entender, né? Tem gente que fala que até marketing digital não existe. Como é que marketing digital não existe se é um marketing dentro do meio digital, sabe? Aí, tipo, tem gente que fala que não existe e tal, talvez o termo não exista, mas hoje o termo é usado. Então, enfim, é muita coisa que dá para debater, mas Tem muitas questões, na verdade, porque tudo depende muito. Por exemplo, tem muitas. Eu costumo olhar assim, nas perspectivas das bolhas, né? Tem muitas bolhas. Então, às vezes, ter uma coisa no digital é muito bom para algumas pessoas, mas é muito ruim para outras que não têm acesso, por sim, exemplo. E aí, enfim, é muito complicado falar disso. É, porque, tipo, eu acho que realmente o problema, às vezes, é o acesso. Que realmente vai fazer a quebrar essa bolha. Tipo, tu falou de educação, uma coisa que eu me preocupo e eu vejo bastante é educação pública para crianças. Tipo, no meu bairro, assim, eu vejo, tipo, a criançada mesmo, sabe, carente, só correndo na rua o dia todinho, aí eu fico pensando, pô, o quanto de criança no Brasil que devem estar só na rua ou em casa sem acesso a nenhuma educação. Tipo, não E outra tem. coisa, pô, criança assistindo EAD, isso não existe, sabe? Tipo, bota um computador na frente da criança, ela não vai aprender tanto quanto tá lá presente na escola. E criança também é muito contato, né? Muito tato, brincar, desenhar, Sim, correr. fora outras questões, né? Tem muitas questões é envolvidas. que, tipo assim, o que eu quis pontuar é muito na questão de usar a favor, né, o que dá para se fazer hoje, né? Então, por exemplo, tem visto o ponto da nossa graduação aqui. A gente tem uma plataforma que está com a gente desde quando a gente entrou, que é o SIG, e ele nunca foi usado da maneira correta que é para ser usado. E, Até hoje não é usado. Se pegar um exemplo na UFMA, o pessoal usa bem o SIG de maneira correta. Entendeu? E hoje eu vejo que isso foi uma evolução dentro da nossa universidade, sabe? Por Então, necessidade, né? tipo, foi por necessidade, mas poderia ter sido feito bem antes, sabe? Tipo, é uma questão de controle, ajuda também quem pode ter acesso. Né?